Vamos, nestes instantes, procurando acerenar a nossa mente, vamos tranquilizando e harmonizando o nosso corpo físico. Vamos sentindo que nós vamos relaxando suavemente, nos desligando de toda e qualquer preocupação ou problema que tenha nos afligido até este momento. E vamos voltando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para este momento. Que nós possamos estarmos ligados com a espiritualidade superior, que possamos nos ligar carinhosamente ao nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado. Vamos agradecendo a este irmão e rogando que ele possa nos inspirar, nos orientar e que possamos estar receptivos às suas orientações. Nós vamos nos ligando a todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam nos tratamentos, nas radiações fluídicas, que possamos receber todo o amparo destes irmãos. Nós vamos ainda nos elevando ainda mais, buscando sentir todo o amparo maternal de Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a esta Mãe querida e rogando a ela que possa envolver-nos no seu manto de luz, sentindo que a luz azul do manto de Maria vai nos envolvendo, nos trazendo paz, harmonia, serenidade, que possamos sentir o seu aconchego maternal. E nós vamos agradecendo, Mãe querida, e pedimos que nos eleve até Jesus, o seu Filho amado, e interceda por nós junto ao Mestre. E a Jesus nós vamos agradecendo pelo seu imenso amor por nós. Agradecemos, Mestre, pelo teu Evangelho bendito, pelos teus ensinamentos. Nós te pedimos, Mestre, que possamos procurar compreender cada vez mais estes ensinamentos e que possamos também nos esforçarmos para colocá-los em prática. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que possa abençoar-nos nesta noite, que possamos sentir-nos envolvidos no seu amor, na sua paz e na sua luz. Nós rogamos, Mestre, que possa ainda nos conduzir até Deus, o nosso Pai, o Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos também e vamos saudando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de toda a espiritualidade superior que nos auxilia, nós agradecemos. E rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção desta noite. Graças a Deus e que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Que possamos nos sentir envolvidos no amor do Mestre e que a paz de Jesus também esteja em nossos corações. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o item 19, cujo título é A Felicidade Não É Deste Mundo. Neste momento que nós, atualmente, nós acabamos de sair das comemorações de final de ano, Natal, Ano Novo, e é muito comum nessa época do ano as pessoas se felicitarem, desejarem uns aos outros que possa ter muitas felicidades durante o ano que se inicia, ou seja, nós trocamos votos de felicidade. Mas será que nós já paramos para pensar o que é realmente a felicidade? O que significa ser feliz? Nós podemos dizer que a felicidade é algo que às vezes é muito abstrato.
nós podemos dizer que todos querem a felicidade, de um modo geral, todos querem a felicidade. Mas afinal, qual que é o conceito de felicidade? O que é realmente ser feliz? E nós podemos dizer que se nós fôssemos perguntar para cada pessoa o que é felicidade, o que seria necessário para ser feliz, as respostas provavelmente seriam muito diferentes. E às vezes até mesmo contraditórias. Uns poderiam dizer, por exemplo, que seriam muito felizes se encontrassem alguém que ela pudesse se relacionar, que ela pudesse ter um parceiro, uma parceira, para que estivesse junto dela. Outros já poderiam dizer, ao contrário disso, que eram muito felizes antes de casar, mas que agora eles seriam mais felizes, mais livres, se não estivessem, às vezes, presos a tantas obrigações de um relacionamento, né? Nós podemos dizer, por exemplo, que alguns jovens às vezes falam para os seus pais que os pais tolhem a felicidade deles e que eles seriam mais felizes se eles morassem sozinhos, saíssem de casa. Mas podemos encontrar também outros jovens dizendo que seriam mais felizes se eles tivessem uma família, pais que os amassem, que cuidassem deles, que estivessem sempre próximo a eles. Nós poderíamos ainda citar um outro exemplo. Tem pessoas que falam que as pessoas que às vezes que são profissionais liberais, muitos falam que seriam mais felizes se tivessem um emprego, uma renda fixa, porque às vezes o mercado flutua muito e eles não têm condições de manter as suas despesas. Outros já dizem que gostariam de trabalhar por si mesmos, sem ter que ficar preso a um patrão, seguindo um horário rigoroso, etc. Então, ou seja, na verdade, nós percebemos que as condições às vezes são até contraditórias, que elas variam de uma pessoa para outra. Mas será que existiria algum fator comum, alguma coisa que fosse comum a todos, que pudesse ser considerada para a felicidade de um modo geral? Nós podemos dizer que sim, e essa, inclusive, foi uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos superiores, no Livro dos Espíritos. Então, na questão 922, ele perguntou exatamente isso, mais ou menos isso. Se haveria alguma soma de felicidade que seria comum a todas as pessoas. E os espíritos superiores responderam que esse ponto em comum poderia ser considerado da seguinte forma. Do ponto de vista da vida material, seria a posse do necessário. Então, ou seja, aquilo que a pessoa tivesse o básico, a necessidade, para manter as suas necessidades. E do ponto de vista moral, seria a consciência tranquila e a fé no futuro. Então são dois pontos muito importantes para que a gente possa pensar na felicidade. O atendimento das nossas necessidades básicas, né, do ponto de vista material, e a consciência tranquila e a fé no futuro. Por que será que os espíritos superiores responderam desta forma? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, todos nós precisamos dos bens materiais para viver. Nós devemos tomar o cuidado porque, muitas vezes, nós excedemos esse limite das nossas necessidades. Os próprios espíritos, também no Livro dos Espíritos, falam isso. Então, na nossa sociedade atual, é uma sociedade que é muito baseada no consumo. Então, há uma tendência a querer aumentar cada vez mais as nossas necessidades. E buscando uma felicidade que é ilusória. Porque é uma baseada só no consumo, né? Então, é como se as pessoas pensassem que para ser felizes, elas precisariam adquirir determinados bens, de determinada marca, de determinada qualidade, ou com tais características que sejam iguais, comuns a todos, né? Mas o mais interessante é que muitas vezes, quando às vezes nós adquirimos esses bens, sentimos até mesmo desiludidos. Pois aquela felicidade proporcionada por eles, às vezes é muito fugaz, uma coisa que se desfaz rapidamente. E também há uma tendência na sociedade a generalizar como se houvesse um protótipo, uma característica que fosse para todos, que garantisse a felicidade. Então, ou seja,
uma certa padronização do que seria ser feliz. E essas ideias, elas passam, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que se eu tivesse muito dinheiro, se eu fosse rico, né? Se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse poder, se eu fosse jovem e se eu tivesse saúde, então eu seria feliz. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos também falaram que muitas vezes, mesmo aquelas pessoas que reúnem todas essas características, dinheiro, poder, juventude, saúde, muitas vezes elas não são totalmente felizes. Porque a felicidade, na verdade, ela não depende de algo externo só. Ela não depende de algo que nós adquirimos, mas sim daquilo que nós somos. E muitas vezes, quando os Espíritos falaram que a felicidade não é deste mundo, é porque nós ainda vivemos num mundo que está num estágio de provas e de expiações. Então, ou seja, nós temos ainda muitos débitos que nós precisamos resgatar, para que nós possamos ser realmente felizes. Então, por isso que a resposta dos Espíritos foi que nós precisamos ter a consciência tranquila. Porque muitas vezes nós comprometemos a nossa consciência com os atos que nós praticamos no passado. Então a nossa consciência nos cobra, né? E é por isso que nós vemos então pessoas que às vezes têm todas essas características, são jovens, são ricas, são poderosas, são saudáveis, e entretanto elas têm características de uma pessoa deprimida, como se estivesse faltando algo, porque muitas vezes elas ainda não trazem essa consciência tranquila devido ao passado. Então, a gente tem também a tendência a associar a felicidade sempre à ausência de sofrimento. Mas às vezes o sofrimento ele é necessário, porque nós estamos resgatando as faltas que nós cometemos no passado. E na verdade essa associação não é muito adequada. Porque, por exemplo, se nós pensarmos numa pessoa que sofreu muito, que até pouco tempo estava próximo de nós, Chico Xavier, era uma pessoa que sofreu desde a infância. Mas será que nós podemos dizer que ele era infeliz? De forma alguma. Todo momento que a gente olhava para o Chico, ele estava com aquele sorriso agradável, aquele semblante tranquilo. Então, nós não podemos associar, fazer uma relação direta entre sofrimento e felicidade, né? Como se todo mundo que sofresse fosse infeliz. Na verdade, não é assim. Muitas vezes o sofrimento é um fator de evolução. Então, Deus não quer que a gente sofra. Na verdade, Deus quer a nossa felicidade. Mas, muitas vezes, para que a gente possa alcançar essa felicidade, nós precisamos, às vezes, sofrer as consequências dos atos que nós vivenciamos no passado. Porque nós violamos as leis divinas, a verdade é essa, principalmente a lei de amor. Então, essa violação, ela nos traz infelicidade. Então, muitas vezes, esses sofrimentos são só as consequências. Então, neste mesmo capítulo, no capítulo 5, Kardec fala que nós temos duas causas de sofrimentos. As causas anteriores e as causas atuais. Então, as causas anteriores são aqueles atos que nós praticamos no passado e que sofremos agora as consequências. Então, muitas dessas causas, como nós já violamos essa lei, muitas vezes nós não temos como mudar o passado, mas nós podemos construir um futuro melhor. Então nós podemos, por exemplo, evitar determinadas coisas que nos vão garantir uma felicidade no futuro. Por isso que os Espíritos também falaram que, eles mencionaram a questão da importância de ter uma visão do futuro, né? E quanto às causas atuais, são aquelas que nós com certeza podemos evitar. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que no final de ano, às vezes gastam mais do que poderiam, né? Estouram o orçamento. E aí começa um ano infeliz, cheio de dívidas, né? Mas é uma infelicidade que poderia ser evitada se nós controlássemos melhor os nossos orçamentos, né? Então nós falamos que os sofrimentos eles são devidos às nossas transgressões às leis divinas. E o que será que nos leva a transgredir essa lei?
Um dos fatores que nos levam a essa transgressão são os nossos defeitos. O egoísmo, por exemplo, né? Muitas vezes nós queremos adquirir vários bens, como nós falamos, né? Não tem problema nenhum em querer adquirir bens. Mas muitas vezes o egoísmo faz com que eu acumule vários bens e não veja a necessidade do meu próximo que está ao meu lado. Então, às vezes, eu tenho um guarda-roupa cheio de roupas que eu não uso, né? Mas eu quero comprar aquela roupa porque aquela está na moda, e aí eu vou acumulando um monte de roupas no meu guarda-roupa, enquanto eu tenho um monte de gente que não tem o que vestir, né? Então, quando nós agimos dessa forma, nós estamos, de certa forma, violando a lei divina, que é a lei de amor. Porque Jesus nos recomendou amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Então, assim como eu quero ter um agasalho para me aquecer, eu deveria também me preocupar com o meu próximo, que não tem esse agasalho, né? E outra situação, por exemplo, às vezes as pessoas falam, meu problema é a minha família, então eu vou deixar a minha família de lado, eu mereço ser feliz, eu quero buscar a minha felicidade, então eu vou deixar a minha família e vou embora. É uma atitude egoísta, porque ninguém vai ser feliz fazendo a infelicidade dos outros, né? Então, se nós chegarmos a essa conclusão, precisa ser uma coisa muito bem pensada, né? Não pode ser simplesmente jogando tudo para o alto. Devemos agir com responsabilidade, essa é a grande questão. Então, muitas vezes, as nossas atitudes no passado, elas foram frutos de ações irresponsáveis. Então, isso é muito importante, né? E muitas vezes também nós somos infelizes porque nós não aceitamos a nossa condição. E sobretudo, nós às vezes não temos o hábito de agradecer aquilo que temos. Ficamos sempre pensando naquilo que nós não temos. E aí nós começamos a comparar com os outros, né? Tem até aquele ditado que fala que a grama do vizinho sempre parece mais verde do que a nossa, né? Parece que as coisas dos outros são muito melhores. E quando nós fazemos isso, existe um outro defeito moral que está por trás disso. Muitas vezes é a inveja, né? Então, às vezes eu invejo a condição do outro, ao invés de agradecer por todos os benefícios que eu recebo, e que às vezes eu não consigo nem avaliar todos esses benefícios. E por isso eu não sou agradecido a eles, né? Então, muitas vezes, para que nós possamos combater, às vezes, esses defeitos, isso também causa um certo sofrimento, né? Porque extirpar esses defeitos de nós também, eles às vezes estão tão arraigados em nós que às vezes é difícil também combatê-los. Isso também causa um certo sofrimento. Mas é necessário também para essa reharmonização com as leis divinas. Então, por isso que a reforma íntima é tão importante. Ela é fator de felicidade, a reforma íntima. Então, nós só vamos encontrar a felicidade quando nós voltarmos para dentro de nós mesmos. Por isso que Jesus falou que o reino dele não era deste mundo. E ele ainda falou que o reino de Deus está dentro de nós. Então, ou seja, este reino de felicidade, de harmonia, de equilíbrio, nós só vamos encontrar quando nós procurarmos dentro do nosso íntimo. E Jesus também disse que ele era o caminho para isso, para este reino. E este caminho está traçado todo no Evangelho do Mestre. Sobretudo quando ele fala das bem-aventuranças. Porque nas bem-aventuranças ele fala daquelas virtudes que são contrárias aos defeitos. Então ele fala que são bem-aventurados, ou seja, que são felizes, aqueles que são humildes, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são mansos, aqueles que são pacíficos. Ou seja, são todas virtudes que são contrárias aos defeitos, né? Então, nós podemos ver que muitas vezes nós reclamamos que nós não somos felizes por causa das outras pessoas. E tem uma pequena história que está no livro Jesus no Lar, em que um dos discípulos de Jesus estava exatamente reclamando disso. Ele falava mas que era muito difícil, porque tinha os parentes, tinha os amigos, tinha as pessoas que ele encontrava, as pessoas no trabalho, que não permitiam que ele fosse feliz. E aí Jesus contou uma pequena história
E ele termina essa história nos trazendo a lição de que nós devemos, para que nós estejamos felizes, nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, ou seja, na verdade, para buscar a felicidade, nós devemos também nos preocupar com a felicidade do outro, que é o contrário do egoísmo, né? É o altruísmo. E tem uma pequena história também que fala de uma nora que ela falava que ela não suportava mais a sua sogra. A sogra morava com ela no mesmo lar e ela falava que ela não conseguia mais conviver com a sogra. E naquela época era muito comum as pessoas buscarem certos curandeiros, certas pessoas que lidavam com as ervas, muitas vezes para praticar até mesmo crimes, né? E ela foi procurar um senhor que mexia com determinadas ervas e pediu para ele um veneno para que ela pudesse matar a sogra dela, porque ela não aguentava mais conviver com a sogra dela. A sogra dela implicava com ela com tudo e ela não suportava mais. Mas aquele senhor era um homem muito sábio. E ele deu para ela, então, um pequeno pozinho e falou para ela o seguinte: olha, para fazer o seguinte, você vai ter que colocar aos pouquinhos, você põe num chazinho que ela toma, né? Aos pouquinhos, mas você vai ter que pôr só um pouquinho porque para as pessoas não desconfiarem. E também para as pessoas não acharem que foi você que matou ela, você vai ter que começar a tratar a sua sogra bem. Então você procura fazer tudo que ela gosta, agradá-la e tal, para que ninguém possa desconfiar de você. E aí ela levou aquele pozinho para casa, né? E começou a colocar aos pouquinhos no chazinho da sogra todo dia, né? E começou a fazer as coisas para agradarem a sogra. Mas, para sua surpresa, à medida em que ela foi fazendo aquilo que a sogra gostava, ela começou a gostar da sogra dela. E ela percebeu que ela era uma pessoa muito, muito boa, maravilhosa. E ela ficou desesperada, porque ela já tinha colocado várias vezes o suposto veneno no copo da sogra. E ela voltou desesperada para o senhor e falou para ele assim: olha, me dá um antídoto aí, porque eu não quero mais matar a minha sogra, porque agora eu estou gostando dela. Então eu não quero mais que ela morra. E aí ele disse para ela: não, minha filha, você pode ficar tranquila. Na verdade, aquilo que eu te dei é só açúcar. Então, na verdade, e era um tonificante. Então você estava dando era vitaminas para sua sogra. Então você pode ficar tranquilo. E aí ela voltou e passou, então, a conviver muito bem com a sogra dela. Então nós vemos que a felicidade, ela está também em fazer os outros felizes, né? Porque quando nós buscamos somente a nossa felicidade, nós estamos agindo com egoísmo. Mas quando nós nos lembramos que nós somos todos filhos de um mesmo Pai e que devemos buscar também a felicidade dos outros, e nós estamos fazendo a recomendação de Jesus de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E este é o verdadeiro caminho da felicidade. Então, desta forma, modificando as nossas atitudes, buscando corrigir os nossos defeitos, trabalhando a nossa reforma íntima, nós vamos, aos poucos, transformando este mundo. Porque o mundo, na verdade, ele só muda a partir da nossa mudança. Então, quando os Espíritos falaram que a felicidade não é deste mundo, é porque este mundo, como nós dissemos, é um mundo de provas e expiações. Mas ele pode vir a ser um mundo mais feliz. E isso depende de nós. Depende da nossa mudança. Então, mudando a nós mesmos, nós estaremos mudando o mundo. Então, quando nós tivermos essa consciência, nós estivermos já harmonizados com as leis divinas, nós vamos perceber que a felicidade vai gradativamente ganhando terreno. Até que nós possamos viver num mundo, num estágio diferente, num estágio mais feliz, num outro patamar de evolução. Que Jesus, então, possa nos abençoar nessa nossa busca da felicidade, através do combate aos defeitos, da reforma moral, da busca da felicidade do outro também, e, sobretudo, buscarmos nos harmonizarmos com as leis divinas através da nossa consciência tranquila. Que Jesus nos abençoe.
Então nós vamos agora, novamente fechando os nossos olhos, para fazermos as nossas vibrações. E vamos procurando neste instante, procurar doar os nossos melhores sentimentos de amor, através de vibrações amorosas. E nós vamos vibrando muito amor pelo bem universal, vibrando pela paz entre os homens, vibrando por cada irmão necessitado, sofredor, onde quer que esteja. Vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus esteja presente em cada lar. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. Nós vamos deixando uma vibração de amor em aberto, para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade neste instante. E assim, em nome de Deus e de Jesus, de todos os amigos que nos auxiliam, nós agradecemos e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.